Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e promova nos nossos corações a sua paz. E que a paz de Jesus, incidindo no nosso íntimo, possamos nos transformar. Uma transformação de dentro para fora. E essa transformação nos ajude a estarmos tomando posse da felicidade que nos é reservada por Deus a cada um de nós. Na noite de hoje, nos é dada a oportunidade de refletirmos um pouco em torno dos nossos pensamentos. E, para falarmos de pensamento, é interessante nós criarmos uma figura, porque o pensamento é por si só algo bastante abstrato, né? E falar de pensamento, naturalmente, não é tão simples, porque requer que nós, às vezes, encontremos termos técnicos, e esses termos técnicos, muitas vezes, nos confundem um tanto mais. A nossa mente se assemelha a um jardim. Então, toda a nossa cabeça, todo o nosso ser mais pensante se assemelha a um jardim. E um jardim deve ser algo muito bem cuidado, muito bem organizado, muito bem, vamos dizer, trabalhado por nós. Devemos a cada dia retirar as ervas daninhas, fazer a poda, olhar para verificar se não há invasões dentro desse jardim, para que ele possa se manter limpo, manter-se organizado, as árvores, as flores, né? As plantas que fazem parte desse jardim. Esse jardim, figurando-se ser a nossa mente, deve ter o mesmo cuidado. Se nós trouxermos a imagem para a nossa mente, nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. Principalmente o que entra nela, o que cresce dentro da nossa mente. Muitos dos pensamentos que nos visitam são pensamentos estranhos, são pensamentos que muitas vezes nos colocam numa posição de tristeza, numa posição de pessimismo, uma posição muitas vezes até de descrença em relação a Deus e a nosso próprio respeito. Boa parte das doenças, boa parte das dificuldades que nós encontramos na vida advém dessa dificuldade, advém da nossa mente, porque tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. E se tudo começa no pensamento, então o pensamento é algo que nós devemos dar atenção, é algo que nós devemos procurar compreender, procurar perceber. E isso está tão claro, exarado nas falas de nosso mestre, que ele manda-nos orarmos e vigiar, não é? Pede-nos que nós vigiemos a nossa mente, para que nós não adentremos nos percursos de tentação. Na prece dominical, no Pai Nosso, ele vai colocar lá, em algum trecho da estrutura da prece, que nós deveríamos pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação. Não é? Então, onde começa todos esses princípios? Na cabeça, na mente, no nosso processo do cotidiano. Isso sem falar naqueles diálogos que nós temos, que muitas vezes parece que nós estamos dentro de uma reunião, porque muitas vozes falam conosco ao mesmo tempo, não é? Vozes boas e vozes ruins. E dependendo daquela em que nós vamos dar atenção, nós vamos estar vinculados. E isso pode trazer para nós alguns danos, alguns transtornos. Então, se você ouve uma voz e ela pode te deixar muito excitado, né, ou excitado em relação àquilo que você está ouvindo, e seus pensamentos mergulharem dentro de um processo e quando você vai ver, você está completamente envolvido por aquela ideia, por aquele pensamento, que depois vai se misturar com o nosso sentimento. Quando nós estivermos já dentro desse processo de pensar e sentir, provavelmente nós já estaremos completamente envolvidos pelo pensamento e sentimento que já vai ter aí uma forma, já vai estar nos direcionando, né? É interessante nós notarmos e fazermos uma referência em relação ao que nós estamos dizendo, para que nós possamos
perceber. Fechemos os nossos olhos por alguns instantes. Vamos lá. Imaginemos agora que nós estamos no nosso lar. Que vamos abrir a nossa geladeira e vamos apanhar um limão. Vamos pegar esse limão, irmos até a pia, vamos cortar esse limão ao meio e vamos espremer esse limão direto na nossa língua, de forma que nós vamos sentir o suco do limão na nossa boca. Muito bem, já está bom. Podemos abrir os nossos olhos devagar. Tá? Quem sentiu o gosto do limão na boca? Levante as mãos. Tiver 15, 16, aqui, ó. Alguém salivou? Perto de mim. Esse é o nosso pensamento. Se com simples imaginação o nosso pensamento nos leva a sentir gosto, a ter uma sensação, alguns tiveram, se não estiver enganado, alguns sentiram arrepio, porque colocar o limão direto na boca dá um certo arrepio no corpo. Se nós, através de um simples exercício, fizermos isso, imagina quando nós estamos pensando intensamente em alguma coisa, ou em alguém, ou em algum objeto que for uso ou do nosso desejo, nós estaremos focados. E esse pensamento em si vai trazer para nós essa gama de sensações, de percepções, que vão fazer com que todo o nosso ser se movimente na direção daquilo que nós estamos desejando, daquilo que nós queremos fazer a aquisição. Imagine você com raiva de alguém, então. Quando você está com raiva de alguém, tem um sentimento ruim em relação à pessoa, o seu pensamento vai até lá. Só que quando nós fazemos esse pensamento em relação às pessoas, nós também podemos receber de volta com a mesma intensidade ou com a intensidade dobrada o pensamento que a gente emitiu. Porque o pensamento é via de duas mãos. Quando eu penso no outro, ou em alguém, ou em algo, eu vou receber influenciação de volta. Porque o nosso pensamento é energia, ele é força eletromagnética. Tanto ele atrai como ele repele energias. Se você formula um pensamento de raiva, de ódio de alguém, naturalmente você está vinculado àquela pessoa. E não só àquela pessoa, como todos aqueles que estão à sua volta, ou seja, todos aqueles espíritos que convivem dentro daquele campo magnético em que a pessoa está inserida. Então, todos aqueles impostos, todos aqueles espíritos que comungam com aquela pessoa vão estar em volta, mais os seus e mais aqueles que se identificarem com a faixa mental que você está emitindo, vão se sentir atraído. Então, toda essa gama de sentimento vai ser multiplicado no mínimo por 100%. Então é uma energia que você emite, mas quando você recebe de volta, você recebe uma energia muito densa, que vai fazer com que você, se não souber ou não tiver cuidado, acabe por até mesmo adoecer ou ter dificuldades em relação à sua própria convivência. Nós queremos dizer com isso que é através do pensamento que nós atraímos as coisas boas ou as coisas ruins. Tanto é que o nosso pensamento cria formas. Se você tem um pensamento de raiva, normalmente no campo magnético forma uma garra ou forma uma imagem negativa em relação àquilo que você está emitindo, que nós chamamos na nossa doutrina de formas pensamento. Essas formas pensamento ficam gravitando no nosso campo, atraindo outros seres que vão se completar desta energia. Opa, aquele ali tem o mesmo sentimento que eu. Ele tem raiva. Eu também sinto raiva.
Eu vou me acoplar àquele campo magnético e vou exacerbar para atingir meus objetivos. Aquele indivíduo ali, ele é ganancioso, ele tem no campo magnético as formas da ganância. E aí fica identificado pelos espíritos no plano espiritual que ele tem essas dificuldades. Aquela pessoa ali, ela é dada à reclamação. Aquela pessoa ali, ela é dada a se queixar. Ela vive pensando que está doente, mas tudo para ela é dificuldade. Cria em torno de si um campo magnético de atração muito forte. E esse campo de atração muito forte vai atrair esses seres que vão ficar à sua volta. E onde você for, eles estarão juntos. Se você sentar no trem com um tipo de pensamento desse, naturalmente que você vai captar todos os outros pensamentos dentro do trem, se for aquele trem vazio que a gente costuma pegar, você vai captar todos aqueles pensamentos que estão ali dentro do trem que sejam negativos, por uma questão de afinidade. Nós nos afinamos, nós sintonizamos com as esferas espirituais por afinidade. E por afinidade nós vamos descobrindo quem nós somos, o que reside dentro de nós. E aí é preciso prestar atenção. O que é que eu penso? Por que é que eu fico com raiva tão fácil? Por que eu acordo de mau humor? Não é? Daí, como consequência dessa forma às vezes equivocada de pensar, do não cuidado com o nosso jardim mental, muitas vezes nós temos aquelas doenças que são chamadas de doenças psicossomáticas. Dor de estômago, dor nas costas, dor de cabeça, enfim, uma série de sintomatologias que são relacionadas ao nosso modo equivocado de pensar e de sentir. Você vai no médico, faz um diagnóstico, o médico olha, faz uma bateria de exames e não encontra ali uma resposta para aquilo que você está sentindo. Para ele, está tudo bem. Mas quando ele vai analisar a sua forma de pensar, se for aqueles médicos antigos que batiam um bom papo com a gente, eles descobrem que as doenças que nós estamos criando aqui, relacionadas à nossa forma equivocada de pensar. Não como hoje. O médico vai lá, você se queixa de alguma coisa, ele diz para você que é uma virose. Normalmente quando ele diz isso, é porque ele não sabe o que está acontecendo com você. Então ele diz que você tem uma virose. Né? Já no nosso tempo, a medicina mudou muito. Mas como esse não é o nosso tempo, vamos voltar às nossas reflexões dentro da questão do pensamento, para que nós possamos adentrar no nosso íntimo e perceber, eu tenho medo do quê? Será que eu não estou precisando de uma terapia? De um terapeuta? Para nós, hoje não há vergonha nenhuma. Muitas vezes no passado, falar com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um analista era sinônimo de que você estava meio louco. Não é? Será que eu estou louco? Não. Todos nós temos processos naturais que estão inseridos dentro de nós e a terapia e o terapeuta está preparado para nos ajudar nesse sentido. Às vezes nós ficamos na casa espírita tomando passe por anos a fio, conversando com os médiuns nos indicam os tratamentos, mas se você passou por um tratamento dentro da casa espírita e não resolveu ainda as dificuldades, continua sentindo os mesmos medos, converse com o terapeuta. Procure um terapeuta de uma área transpessoal que seja mais parecido com as questões espíritas ou espiritualistas, como preferir, e bate um bom papo. Se não for isso, então abraça mais. Seu problema não é espiritual, seu problema é falta de abraço. Isso é um problema sério. Porque às vezes a gente pensa que as dificuldades nossas estão relacionadas a problemas, a invasão dos espíritos que vêm nos assediar, e na verdade nós estamos necessitados de um abraço, de bater um bom papo, de conversar com alguém das dificuldades que nós carregamos no nosso íntimo. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós estamos na casa espírita, oramos, pedimos a Deus que nos ampare, e aos bons espíritos que nunca deixam de atender-nos,
e as nossas coisas não melhorou, indica que nosso problema não é espiritual, ele é íntimo. E aí vale muito a pena ter um papo com alguém que nos ajude a compreender o que vai dentro do nosso íntimo, o que está dentro de nós. A terapia não quer dizer que você esteja louco, ou que você esteja doente, ou qualquer coisa assim, mas indica a oportunidade de uma estrutura estar preparada para nos atender, para que a gente possa ter qualidade de vida. Antes que essas dificuldades nos adoeçam um tanto mais. Então, hoje, nós estamos já de posse de um conjunto muito grandioso de orientações e informações que se adequam para que nós possamos ter uma saúde adequada. E saúde é algo que nós precisamos hoje valorizar.